É urgente! Pedrinho de volta ao comando do Vasco da Gama. O filho de José Roberto Lamáquia, Marcos Faria, virá a público para falar com a imprensa e dará uma entrevista bombástica sobre o futuro da SAF vascaína. Esse movimento tem muito a ver ao que deve, inclusive, acontecer também nessas próximas horas, que é a retomada do presidente Pedrinho do controle da SAF Cruz Maltina. Informações aí dos amigos do canal Na Torcida Vascaínos na noite de ontem, inclusive até na madrugada de ontem, na madrugada de hoje, perdão, é que o Pedrinho vem trabalhando com a equipe jurídica de Marcos Lamáquia, tá? Em conjunto aí, as equipes, né, os advogados do presidente Pedrinho, a equipe jurídica do Marcos Lamáquia, vem trabalhando para retirar essa liminar que retirou o presidente Pedrinho do comando da SAF Cruz Maltina, tá? O objetivo é, de fato, reverter essa liminar. O presidente Pedrinho, ao lado do departamento jurídico de Marcos Lamáquia, né, da equipe jurídica de Marcos Lamáquia, vem com uma ofensiva bem forte no judiciário aí para reverter essa liminar e fazer com que ele, o presidente Pedrinho, volte ao comando da Vasco da Gama SAF. A expectativa, tá, é que a decisão venha a ser proferida até esta quarta-feira, tá? Ou seja, até amanhã. E automaticamente, diante desta decisão de reversão da liminar, o presidente vascaíno volte ao comando da SAF Cruz Maltinas. O clima interno, o clima, né, das pessoas aí que trabalham nos bastidores ao lado do presidente Pedrinho é de total confiança. Pessoas envolvidas aí diretamente no caso tratam a reversão da liminar como um desfecho completamente possível e provável, restando apenas a formalização da decisão judicial. Salvo uma mudança, né, completamente fora do que é de fato esperado, o Pedrinho vai voltará normalmente ao controle da Vasco da Gama SAF. Então, a expectativa é de fato esta, que a liminar caia nessas próximas 48 horas e o presidente Pedrinho siga no comando da Vasco da Gama SAF. O que isso pode mudar? Isso é importante, pois é algo que influencia e tem impacto completo na venda do Vasco para Marcos Lamáquia. Pois Pedrinho, voltando para o Conselho de Administração da SAF, hoje a interventora, né, no caso Samantha Longo, que foi colocada dentro do Vasco da Gama exatamente após essa decisão, não terá mais nenhum motivo e não terá mais nenhum porquê de estar presente dentro da SAF. Automaticamente sendo alterada essa decisão judicial, né, que tira o Pedrinho da SAF, a Samantha Longo sairá de dentro do ambiente do Vasco da Gama, não tendo mais acesso a nenhum tipo de relatório que hoje ela de fato tem. Importante lembrar, eu vou sempre tocar nessa tecla, Samantha Longo é uma profissional muito renomada de fato no mercado, mas que trabalhou com todos os pares hoje que deixaram o presidente Pedrinho de lado. A Samantha foi alguém que teve relação profissional com dois personagens da política Cruz Maltina. Um que era um vice-presidente e outro que trabalhava no escritório da SAF. Então a relação da Samantha Longo com o Vasco não é de hoje. Pelo menos, se não com o Vasco, com pessoas que estão ligadas ao nosso Cruz Maltino. Inclusive, né, a presença da Samantha Longo, diante exatamente todo esse relacionamento com pessoas que passaram pelo Vasco da Gama recentemente e estão presentes em todas essas polêmicas envolvendo a política Cruz Maltina, faz com que haja aí a imagem, ao ver do torcedor Cruz Maltino, uma certa falta de lisura, né, diante de todo esse processo. A interventora hoje é quem dá o aval dentro do Vasco da Gama, ela quem manda e desmanda, ela que fala o que vai ou não acontecer, e essa é uma grande preocupação, inclusive, para o futuro do Vasco. Até uma informação que eu vou trazer a você no Fala Gigante, eu deixei separado essa notícia, a Samantha Longo é alguém que está até mesmo dificultando a contratação do Nelson de Ossa, tá? O meia colombiano que estava fechado com o Vasco da Gama, só restando a assinatura do contrato, ainda não fechou por conta de toda essa situação que vem acontecendo nos bastidores, e a Samantha Longo é alguém que está dificultando a contratação, o martelo batido, a assinatura
do contrato entre o Vasco e o meia colombiano. Mas a expectativa é que tudo isso acabe aí nessas próximas 48 horas e o presidente Pedrinho volte ao comando do nosso Vascão. É claro, qualquer novidade, qualquer notícia, eu vou estar trazendo a vocês aqui no nosso canal, mas para quem é favorável ao presidente Pedrinho no comando do Vasco, uma notícia boa talvez, pois ele está muito perto de retomar o controle, né, do nosso Vasco. Bora falar, cara, sobre a situação de Marcos Faria Lamarque. Muita gente cobra, né, que o Marcos Faria venha a público, que ele se manifeste. Semana passada, quando surgiu toda a confusão, o imbróglio, né, toda essa questão da saída do Pedrinho, do afastamento do Pedrinho, né, essas brigas políticas, né, traição, pessoas que eram aliadas ao Pedrinho, que agora são opositoras do Pedrinho. Quem veio a público foi o pai dele, né, o pai do Marcos Faria Lamarque, que é o José Roberto Lamarque, que todo mundo conhece, famoso, dono da Crefisa, marido da Leila Pereira, né, um cara muito influente até na política brasileira, né, um cara que tem, enfim, um nome gigante aqui no Brasil. O filho, o Marcos Lamarque, não é um cara muito famoso, apesar de que ele é mais rico, muito mais rico que o pai, né, ele é herdeiro do Lamarque, do lado aí, né, obviamente da Crefisa, e do lado da mãe dele, ele é herdeiro de um banco, né, cara, que é o antigo Banco Real, Banco Safra, enfim, um cara que é trilionário, tem muito dinheiro, mas é um cara muito na dele, é um cara que não gosta de mídia, é um cara que nunca teve muito alarde, né? Um cara que sempre se manteve ali nos bastidores, mas ele vem sendo cobrado para se manifestar, ele vem sendo cobrado até para poder ajudar o Pedrinho nessa situação, porque se o pai já falou, o filho falar, a justiça pode ver, né, que ele realmente está querendo comprar, que está tudo pronto para ele assumir o controle da Vasco da Gama SAF. Então a informação que a gente tem é que o Marcos Faria Lamarque deve dar uma entrevista hoje ou amanhã. Não sabemos se vai ser para um canal do YouTube, se vai ser para a Rede Globo, ou se ele de repente vai nas próprias redes sociais dele se manifestar, mas essa manifestação, essa fala dele, ela pode ser muito importante nesse período agora que o Vasco está vivendo, né, de instabilidade política e até instabilidade financeira. Então a gente está no aguardo, né, a Samantha, que é a interventora, ela segue no controle, ela até tentou, né, fazer um contato com o Pedrinho para fazer uma reunião, né, global ali, envolvendo ela, o Lamáquia, o filho do Lamáquia e a 777, mas como eu falei hoje de manhã, o Pedrinho ele acabou achando que não era a melhor coisa a ser feita agora. O Pedrinho entende que ele primeiro tem que tentar derrubar, eliminar, caso isso não aconteça, futuramente, nessa semana ou na semana que vem, talvez possa existir uma reunião, né, um encontro aí com todas as partes interessadas para poder tentar botar um ponto final em toda essa situação. Então fiquem ligados que a qualquer momento a gente pode ter uma entrevista de Marcos Faria Lamarque, de repente até com o pai dele, junto, né, o José Roberto, falando sobre todo esse imbróglio da compra do Vasco nesse momento. Beleza, galera? Vamos agora a algumas imagens aí, depoimentos do protesto. Eu vou dar os créditos aqui aos companheiros do Mídia Vascaína e também para a rapaziada da BTB Esportes, tá? Eu vou deixar passando para vocês algumas imagens. Se eu não me engano, tem uma imagem que eu peguei também do lance. E aí vocês vão ouvir os protestos, as palavras que foram entoadas ontem, palavras de apoio ao presidente Pedrinho, palavras ali de apoio ao Lamarque, que é o comprador, e xingamentos ali a algumas pessoas, pelo menos do que eu vi de vídeo circulando aí nas redes. Ao Carregal, vi xingamentos ao Paulo Salomão, não vou lembrar. Deve ter tido ao Silvio, até teve um momento ali que os líderes das nossas organizadas, né, pediram a palavra para poder dar uma organizada ali no movimento, e eles até citaram o Silvio ali, mas não cheguei a ver nenhum vídeo de xingamento ao Silvio. Deve ter tido, só não consegui ver nenhuma imagem, tá? E aí no final, o presidente Fabinho da Força Jovem e o Foquinha, que é presidente da GDA, também deu a palhinha deles ali sobre o que eles acharam do protesto. Eu vou deixar com vocês e na volta eu concluo dando aqui as minhas impressões.
fazer um protesto pacífico. Então, irmão, a gente vai focar no certo, entendeu? Focar no certo, que a hora é essa, mano. Mas nós estamos focando, olha só, entendeu? Olha só, escuta aí. Nossos alvos são quem? Carregal. Silvio, calma aí. Silvio, esses caras que estão atrapalhando a venda. Assim que a gente mais quer. Que venda, que venha seu Lamarca lá. Não é isso que a gente quer? Então, mano, vamos tocar o protesto do jeito que vocês estão tocando aí, parabenizar todos que vieram. E esse é só o primeiro. Isso aí, isso aí. A gente já tá deixando bem claro aqui que o próximo Dia vai 3, ser 10 horas, Dia tem que 3 estar tem lá. aqui também, mas aqui vai ser híbrido. Então provavelmente ele não venha. Mas a gente vai na SAF, a gente quer falar com a interventora lá, quer saber que rumo que ela vai dar o Vasco, quem que ela vai contratar. Então, meu irmão, não vai começar, não vai parar aqui. Isso aqui é só o começo. E o apoio ao presidente tem que ser vendido e pra onde? E claro, e deixando claro, o contrato, a gente tem que participar disso, a gente tem que ver o contrato. Vamos pro Vasco. O contrato tem que ser aberto pra gente ver. Entendeu? Transparente, a gente quer isso. Entendeu? Isso aí. Vamos falar sobre mais esse protesto que vocês vão divulgar, lógico, antes ou depois do dia 3? Cara, a gente vai conversar ainda isso aí, essa semana já sai isso aí, mas agradecer a todo mundo aí e convocar, né, meu? O pessoal fica em casa pra caralho, reclamando. Domingão desse, né? Mais uma vez a gente num momento crítico do Vasco, política sendo feita negativamente. A gente achou necessário participar desse protesto para mostrar nossa indignação, como a sua também é. Todo torcedor do Vasco está indignado com esse momento do clube. Sem técnico, sem perspectiva de melhorias, sem dinheiro, sem contratações, na zona de rebaixamento. Então a gente achou necessário intervir, começar a intervir agora e pedir melhorias para o clube, né? E a nossa maior reivindicação é que venda logo o seu Lamarca lá. A gente entende que ele é o melhor para o clube agora, entendeu? Porque o clube não vai conseguir se gerir sozinho até o final do ano. A gente entende que esse é o melhor cenário para a torcida, para a força jovem. E eu, como vascaíno comum, também acho que é o melhor. Deixando claro que o contrato sendo bom para o Vasco, a torcida podendo ter acesso ao contrato, entendeu? Nada às escuras é muito legal, então eu acho que seria bom vender lá rápido e para ele, entendeu? Outro investidor não cairia bem, a gente não sabe quem seria, qual a procedência, a gente sabe que ele já fez um bom trabalho lá no Palmeiras, já demonstrou interesse. Qualquer outro investidor, nesse momento crítico, já teria abandonado o barco e ele está disposto a comprar, confia no presidente, nós confiamos também no trabalho, que seja feito à vontade da torcida, né? Como a interventora falou lá, que ouviu os dois lados, a gente pede que ela ouça o terceiro lado, que é o nosso, que é o maior e o mais interessado, que é a torcida, o patrimônio do clube que somos nós. A gente vai lá essa semana tentar conversar com ela, tentar entender qual o planejamento que ela tem para técnico, para contratações, para pagar as despesas, entendeu? A gente quer entender, porque ela tem que dar essa posição para a torcida. Isso aqui não é empresa privada não, isso aqui é amor, paixão, então a gente vai lá essa semana e vai fazer outros protestos aí para forçar que eu digo não, para que seja feita a vontade da torcida, venda logo e que a gente volte a ser feliz, que a torcida não aguenta mais passar por isso e acabar essa política suja do Vasco, entendeu? Isso aí tem que acabar. Esse protesto aqui é de uma ideia coletiva dos vascaínos, de uma percepção de um futuro muito perigoso, mais uma vez para o Clube de Regata Vasco da Gama, por mais uma vez essa questão política envolver algo que já estava encaminhado, com planejamento. E nós, como torcida, a gente fica completamente tenso do que vai ser. Estamos em 17º lugar no Brasileiro, sem planejamento, não sabe quem é técnico, fica imaginando os jogadores que voltaram a treinar nessa realidade de agora não ter um treinador, não saber quem vai liderar o futebol do Vasco, se é uma interventora, se o Pedrinho vai voltar, se essa liminar cai ou não. Então é todo esse processo que a gente vê que atrapalha o Vasco de uma forma gigante e a gente, como torcida, está nesse papel de reivindicar a tranquilidade e o melhor caminho para o clube, entendeu? Então essa é a percepção que a gente tem, por isso a gente está apoiando o Pedrinho, por isso que a gente quer a venda imediata da SAF, para a família Lamarca ali mesmo, pro Sr. José Lamarca, filho dele, que é o trabalho que tem que ser feito, porque é o trabalho que tem mais garantias favoráveis ao clube e que por isso a gente apoia e é também por essa preocupação de a gente não passar mais um ano no perrengue, na zona de rebaixamento, passando por grande chance de cair. Isso não vai acontecer se depender da gente, da torcida. A gente está junto aí, vamos nessa. Bom, galera, primeiro, eu vi que teve algum debate sobre a quantidade de pessoas que não foram, deixaram de ir ao protesto. Inclusive, foi brevemente citado ali pelo presidente da Força Jovem, Fabinho. Pô, o nego fica perturbando, enchendo o saco de casa, mas na hora de vir aqui não vem.
Cara, assim, eu prefiro elogiar e parabenizar quem foi. É preferível exaltar a galera que teve lá do que criticar quem não foi. Por N motivos. Quem não foi? Cara, era um domingo, às vezes domingo, 11 horas da manhã. Muita gente é casado, tem família, ou trabalha de segunda a sábado, é o único dia de folga. Aí tu imagina o cara que é casado virar pra mulher e falar, pô, amor, o meu único dia de folga é domingo. Pô, eu vou lá em São Januário hoje pra participar de um protesto. Se fosse um jogo, né, o cara às vezes desenrola com a mulher, às vezes até leva a esposa e o filho pra São Januário. Então tem esse agravante. Ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que a situação do Vasco tá fazendo tão mal pro torcedor, tem tanta gente tão irritada, que tem muita gente que simplesmente está cansada. Ela até teria a possibilidade de ir para lá, só que, cara, a pessoa tá num nível de esgotamento que ela meio que... Ah, irmão, porra, domingo, porra, eu tô estressadão aqui, deixa eu relaxar, ver um jogo de Copa do Mundo. Então tem esses dois lados. Então, ao invés de tacar pedra e criticar quem não foi, eu prefiro parabenizar e exaltar quem foi. E teve um bom número. A rua não teve lotada de fora a fora, igual um jogo em São Januário. Óbvio, era um protesto, não era um jogo. Tá? Então a gente também tem que, às vezes, qual o termo que eu vou usar? Equilibrar as expectativas, porque quem achou que ia ter 5, 10, 15 mil pessoas em volta de São Januário? Entendeu? E internet acaba não sendo exatamente a expressão da realidade. É uma bolha, é uma fração do que é a sociedade. Existe a vida virtual e a vida real. Às vezes você tá vendo o pau comendo, o pau quebrando nas redes sociais, mas às vezes na vida real não tá exatamente assim. Uma pessoa que necessariamente está cancelada no Twitter, numa polêmica, não necessariamente essa pessoa vai ser espizinhada ou tá cancelada na rua. Então, eu acho que tem um pouco disso. Então, mais uma vez, parabenizar quem teve a ideia, quem puxou a campanha, as organizadas de terem abraçado, e já está marcado mais um protesto para o dia 3 de julho em São Januário. Vai ter a reunião do Conselho de Beneméritos. Segundo o Fabinho, brevemente, como vocês viram ali, vai ter mais um outro, tá? Eles não divulgaram data, nem como é que vai ser, e eles vão tentar conversar com a Samanta Longo, que hoje é a interventora da SAF do Vasco, tá bom? Então acho que é isso. Parabéns às organizadas, parabéns principalmente aos idealizadores aí do movimento, que esteve presente. Eu informei a vocês que eu passei o meu domingo, infelizmente inteiro, né, num velório, num sepultamento de um familiar. Cheguei em casa já muito tarde da noite, nem se eu quisesse eu conseguiria estar lá ontem, mas a gente divulgou aqui o protesto, eu com exclusividade entrei em contato com os líderes das nossas organizadas e colhi depoimento deles e subi no início da madrugada, né, antes do protesto ali, trazendo informação para vocês. Até vi que o Net Vasco repostou a nossa matéria, tá bom? Então é isso, tamo junto, saudações vascaínas, e agora é aguardar aí desdobramentos. Até agora nenhuma novidade, nenhum movimento na justiça, vamos ver que bicho que vai dar. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!